Olá, eu sou Yara Mastini, psicóloga e neuropsicóloga infanto-juvenil. Em convite na ciranda da escola, né? Estou aqui com a autora desses livros maravilhosos que falam sobre sentimentos, Paloma Blanca, para um bate-papo bem descontraído, bem informal e ao mesmo tempo recheado aí de novidades, de dicas sobre os sentimentos, né? Sim. Paloma escreveu aqui sobre o medo, sobre a tristeza, sobre a felicidade e sobre a raiva, sempre com um gatinho, né, Paloma? Isso mesmo. Olá, Yara, tudo bem? Tudo bom. Você É quer um se prazer. apresentar, Paloma? Fala um pouquinho, Sim, né, dessa claro. trajetória, o que foi ter as ideias para, né, falar sobre as habilidades socioemocionais que é tão importante hoje no âmbito infantil. Sim, claro. Bom, então eu sou a Paloma, autora, né, dessa coleção aí, da qual eu tenho muito orgulho, E Seu Sentir, né, que fala sobre sentimento. E, bom, eu sou formada em letras, né, e no momento estou cursando pedagogia, justamente para entender cada vez mais e o quanto eu puder, né, sobre o universo infantil e infanto-juvenil, do qual, assim, eu sou apaixonada e venho com a missão, né, de poder oferecer o que eu puder nesse sentido, para ajudar as crianças a trabalhar aí com esse turbilhão de emoções, né, que surgem ao longo da infância e ao longo da vida e que nem sempre, né, a gente sabe como lidar. Isso mesmo, muito bom. E Paloma, quais foram os cuidados, né, os pontos assim que você considerou na hora de escrever esses livros? Bom, Yara, assim, na hora de escrever, né, histórias, ainda mais quando se trata de um público infantil, infanto-juvenil, né, os cuidados são, assim, inúmeros. Mas para essa coleção em particular, a minha preocupação maior foi tentar estabelecer a ideia de identificação na criança, né? Então, assim, eu queria que quando elas lessem as histórias, que elas pudessem parar e pensar, poxa vida, eu já passei por isso, eu já me senti assim. Então, no primeiro momento, eu queria que ocorresse, né, essa parte de identificação mesmo da criança. Essa foi a minha grande preocupação. E aí, a partir desse momento de identificação, poder chegar a um momento de percepção, para que a criança percebesse que, poxa, isso não acontece só com ela. Todas as pessoas estão suscetíveis, né, a lidar com uma série de emoções. E que isso, mais do que normal, é essencial para ela, né, para o seu desenvolvimento. E que é por meio justamente dessas emoções aí que elas fazem uma série de descobertas, de aprendizado, né? Então, foi mais ou menos esses dois pontos que eu considerei na hora de escrever o livro, que é a identificação e a percepção de que é normal e até é direito dela sentir tudo isso. Exatamente. E aí eu, como, né, psicóloga, quero aqui auxiliar também, se você tiver alguma dúvida, a gente poder trocar um pouquinho de informações para poder ampliar, né, essa discussão, esse nosso bate-papo aqui Claro, claro. Eu desse. até tenho, sim, é super, super válido, né? Eu conversar com uma especialista, com alguém que sabe realmente da importância da gente falar dos sentimentos com a criança. E essa é até a minha primeira pergunta, viu, Yara? Para você, qual é exatamente a importância da gente falar sobre esse assunto com as crianças? Sim, então as crianças reconhecerem os sentimentos, as emoções é fundamental para a construção da própria personalidade e também do repertório de ação da criança. Então, mais ou menos nessa fase de 6 anos, onde ela vai, né, se alfabetizando, conhecendo as letrinhas, ela também vai aprendendo a gerenciar as emoções. Até então, ela vai sentindo, né, desde emoção e sentimento é desde que nasceu e vai cada vez mais amadurecendo e ampliando. Então, essas 4, né, que nós falamos, da raiva, do medo, da felicidade e da tristeza, são consideradas, na parte de desenvolvimento infantil, emoções básicas, né, que são as primeiras emoções, e de lá a gente deriva outras emoções. E a gente gosta muito, dentro da psicologia, de falar da terapia cognitivo-comportamental, que fala o que eu penso
eu sinto e aí eu faço. Então, o comportamento da criança, ela está ligada com o sentimento que ela teve, com aquela emoção que foi desencadeada através de um pensamento. Então, quando os pais, né, os profissionais, os professores conseguem entender que por trás de um comportamento tem um sentimento que deve ser acolhido, fica muito mais fácil de lidar no dia a dia, né? Acaba o quê? A gente acaba trabalhando a habilidade socioemocional na criança. Tá, com certeza. Ou seja, um E, papel super importante, né? Mais do que falar, permitir aí que acolher, né, todos os sentimentos da criança. e algo que eu achei muito interessante, né, na sua coleção, que vem muito assim, de acordo com tudo isso, é o gatinho, né? Porque depois do livro a gente tem aqui a explicação que eu achei fofo demais, a importância, né? Como você se sente. Tem aqui as 6 emoções básicas, e aí depois vem o porquê do animalzinho. O quanto um animalzinho, né? Fala sobre a raiva e depois o quanto o animalzinho ele conecta, né, com a criança. Então eu queria saber um pouquinho, né, dessa ideia de trazer, dessa ilustração linda que ficou, né, Ficou, onde ele mostra através das expressões, que é algo que a gente também deve pontuar, né, reconhecimento das emoções através do sentir, das expressões, e o livro traz de uma delicadeza muito grande, né, esse aspecto. E eu queria ouvir um pouquinho, né, você tem um gatinho, como foi? Conta um pouquinho dessa história. eu acho que a escolha do personagem eu realmente entreguei, né, o meu amor por gatos, assim, particularmente. Eu tenho 2 gatinhas, né, e no início eu jamais tinha pensado em ter um animal de estimação em casa. Eu achava que ia requerer muito tempo, muito cuidado, e eu tinha receio, né, de não poder atender as necessidades, assim, de um animal de estimação. Mas depois que, enfim, a gente acabou abraçando, adotando 2 gatinhos, eu passei a ter emoções assim que eu não esperava e foi de uma alegria imensa, né? Então, em parte, foi a decisão de escolher um gatinho foi bem pessoal, né? Eu tive essa vivência com o animal e eu vi os inúmeros benefícios que eles trazem para o nosso dia a dia. Em parte, a escolha foi essa. E isso é muito bom, sabe? Porque o animalzinho, ele também tem outras facilitações no dia a dia do desenvolvimento infantil. Quando a criança recebe um animalzinho, a gente tem que perceber o que ele está sentindo através do olhar, né? Porque ele não fala. Então, é o gesto, as expressões, a gente fica o quê? A gente fica com o cérebro, o nosso desenvolvimento, a nossa capacidade de percepção mais apurada para o outro. E aí, ter um animalzinho trabalha muito a empatia, que vai, né, tem toda a correlação com o sentir. Quando eu consigo sentir o que o outro está sentindo, eu consigo ser mais adequado no meu comportamento. Então, não sei nem se você sabia sobre isso, mas é algo que geralmente os psicólogos gostam de falar para a família da importância de ter um animalzinho de estimação, né, por conta de transmissão do amor, né, aquele olhar que você consegue desenvolver no afeto, o carinho, a responsabilidade de cuidar de um bichinho, né? Então, tem Com outros certeza. inúmeros valores que são embutidos nessa criação. Eu adorei essa Sim, que escolha. bom. E assim, até penso, claro que teve essa ideia de escolher um animal, um gatinho, por questão pessoal, mas também eu tive essa preocupação de que, assim, eu acredito que tanto a criança quanto o animal, eles têm muitas coisas em comum, né? Assim, eles são extremamente verdadeiros e, assim, eles não sabem, não veem razão para esconder os sentimentos, né? Então, eu sinto aí que a criança já meio que estabelece um vínculo muito forte com o animal nesse sentido. E até porque um animal como um ser que não fala, que só pode demonstrar o que sente, a criança meio que também não se sente julgada, né? Ela sabe que pode agir da forma que sabe ou como for e que ela não vai ser julgada por esse comportamento, né? Então ela se sente livre com o animal. Então essa ideia foi também tentar estabelecer a empatia entre a criança e o personagem
e que ali nesse momento a criança descobrisse junto com o personagem que tudo que ela sente, que o animal também sente, ele tem que lidar com tudo isso também. E aí, mais uma vez, a criança ia sentir a identificação, né? Sim. Ia fazer essa ligação. Muito bom. Tá. Então, eu até gostaria de aproveitar, já que você é especialista no assunto, né, Yara, tirar o máximo, assim, de informações, até para dar aí, quem sabe, inspiração e poder desenvolver aí futuramente outros conteúdos mais voltados e alinhados, né, às necessidades da criança. Essa questão emocional, eu gosto muito de trabalhar, né, com a criança. Eu entendo que é importante ela trabalhar isso desde cedo. Aí, até para a gente entender um pouquinho mais dessa questão emocional, dessa inteligência que elas têm que desenvolver ao longo do tempo, você pode falar um pouquinho para a gente do que seria essa inteligência socioemocional que a gente precisa trabalhar com a criança e por que é importante? Claro. Inteligência socioemocional é a habilidade de eu lidar, de eu gerenciar as emoções no âmbito social, não só comigo, mas também naquele ambiente, né? E é de extrema importância para o desenvolvimento da criança. E o que é esse gerenciar das emoções, né? O gerenciamento das emoções, praticar a habilidade socioemocional. É realmente eu acolher uma emoção, eu entender, eu ter repertórios de como lidar com aquela emoção, né? Saber até onde eu posso atingir aquela emoção, por exemplo, a raiva, né? Que a gente falou aqui, tem aqui no livrinho, ela fala que é um sentimento não muito gostoso de se sentir, mas é extremamente importante. Todas as emoções são importantes, né? Essa é uma habilidade diferenciada dos seres humanos. Para a nossa existência, para a gente, né? A nossa capacidade de ser humano é a capacidade de gerir emoções. Então, a raiva muitas vezes aparece porque a gente não conseguiu fazer alguma coisa que desejava, através de uma frustração que mostra aqui. Então, a gente tem... O livro, na verdade, ele fala um super gerenciamento de emoções, né? Então, ele fala aqui que a gente tem todos os tipos de emoção, onde a gente precisa acolher. E muitas vezes elas podem estar juntas. Então, por exemplo, né, no meu aniversário, eu posso estar muito feliz por ser meu aniversário. Ao mesmo tempo, eu posso estar decepcionada por não poder fazer uma festa por conta de um período de pandemia, né? E ao mesmo tempo eu posso estar sentindo a saudade, que fala um pouquinho aqui no livrinho da tristeza, né? Que a tristeza ela vem ali para acolher a saudade vem para acolher a tristeza também, e vice-versa, né? Então a gente pode ter várias emoções ao mesmo tempo, mas a gente tem que saber como lidar com elas, né? E aqui ele fala, então eu percebo quando alguma coisa não sai do jeito que eu quero, né? Quando eu estou fazendo alguma coisa, tenho que acordar, um momento tem que tomar banho, enfim. Vem essa emoção da raiva. Mas também a gente sente muita raiva por conta, muitas vezes, de se sentir injustiçado. É uma injustiça eu ter que parar agora a brincadeira tão legal para tomar um banho. Não faz sentido. Exatamente. Né? E é importante ela pôr para fora, porque a criança que se sente injustiçada vai crescer um adulto que não vai conseguir pôr as palavras para fora. Então, a raiva ela é muito importante para você saber até onde aguentar ou não uma situação, né, para desenvolver a sua resiliência. Então, a raiva ela tem que ser muito bem acolhida. E acolher o sentimento é o quê? A emoção é olhar para ela, né? Verificar o que ela te causa. Então, aqui ele fala, eu fico vermelho, né? Fico quente. Então, a gente tem reações no corpo. Então, uma das competências, né, de se trabalhar habilidades socioemocionais é identificar as reações no corpo, identificar as reações com as outras pessoas, entender por que eu fiquei assim, que também tem aqui no livro, né? A gente tem um pouquinho um recado para a família, alguns temas e as perguntas que a gente tem que saber para lidar com aquele sentimento, né? Quando foi a última vez que eu senti raiva? Por quê? Tudo isso faz parte de um roteiro de desenvolvimento socioemocional. Entender como essa emoção impacta meu dia a dia
E como eu posso, através desse repertório, desse gerenciamento, dessa habilidade socioemocional, lidar melhor com ela no dia a dia. Então, acho que é algo que é necessário para o nosso desenvolvimento, né, biopsicossocial e para a nossa interação, para o nosso crescer mesmo no dia a dia. Ah, com certeza. Maravilha, maravilha, Yara. Obrigada, viu, É tudo pela uma sintonia aqui, explicação. né? Sim, porque E, às vezes, desculpa, acho que está não, cortando um pouquinho. cortou? Cortou Acho um que agora pouquinho. tá. Coisas da internet, onde faz a gente também gerenciar as nossas emoções, nossos Sim, sentimentos, né? com certeza, com certeza. É. E algo assim que eu acho muito importante é que quando a gente consegue o auxílio, né, de trabalhar as habilidades socioemocionais com um livro, que acaba sendo o quê? Um mecanismo da gente atuar, né, com esses conceitos, né? Ele acaba sendo fortalecido. Aí eu queria já implementar numa pergunta para você sobre essa questão, que é, Claro. na sua visão, qual que é o papel da literatura para fortalecer os vínculos familiares? Porque hoje a gente tem esse gerenciamento onde todos precisam, a habilidade socioemocional não é direcionado a público infantil, é juvenil, né, adulto, terceira idade, todo momento, desde o nascimento, a gente tem sentimentos, a gente tem sensações, a gente tem emoções que precisa saber gerenciar. Com o dia a dia, com a prática, com as vivências, cada vez vai ficando mais fácil. E às vezes com as dores, com as frustrações, por isso que é importante todos os sentimentos, né, comunicar entre si. Mas a gente também pode verificar a literatura como uma formadora de vínculo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vínculo familiar. Ah, claro. Bom, eu acredito assim que a própria literatura, né, ela vem aí com a intenção de fortalecer ainda mais os vínculos familiares, né? Até para discorrer um pouco melhor sobre esse tema, eu vou trazer uma citação de Paulo Freire, que eu gosto bastante, né? Que ele fala que é preciso que a leitura seja um ato de amor. E, na verdade, eu já vejo a leitura, a própria literatura, como um ato assim, repleto de amor, repleto de afeto. Por isso que quando quando a leitura já é vivenciada com os pais e com as crianças desde cedo, daquele momento ali a gente já vê que tem o fortalecimento dos laços familiares, né? Laço este que só vai aumentando, se tornando mais forte a cada leitura, a cada momento, né, que os pais e as crianças trabalham ali para estabelecerem esse vínculo. Então, como você já citou, né, a literatura ela é um instrumento assim valioso para o pai, para a mãe e para o filho, né? Porque é por meio dela, por meio ali da leitura, que eles se descobrem, que eles brincam juntos e que eles vão realmente fortalecendo, né? Esse laço afetivo e familiar. Ou seja, a literatura é o ato de amor, né? Então É o ato de amor. é isso. Aproveitando até um pouquinho essa temática, até separei uma perguntinha para você também, porque aí a gente vai fazendo essa troca aí, tá bom? Falando um pouco mais em relação aos sentimentos, Yara, qual seria o melhor jeito da gente abordar uma criança, né, pequena aí, sobre os sentimentos que ela demonstra, né, dentro de casa e no convívio aí com outras pessoas também? Tá. Existem muitas maneiras da gente falar sobre sentimento. Eu acho que duas são, na minha opinião, muito estratégicas e funcionais, né, efetivas. Primeiro, olhando a gente mesmo como exemplo. Então, tem pessoas que falam: meu filho não fala nada, ele não fala o que sente, mas tem que observar se os pais também comentam sobre os seus sentimentos, né? Então, eles percebem os nossos sentimentos através da postura. Os nossos atos, eles falam muito mais do que as palavras. Mas as palavras, elas vêm para poder ensinar e dar uma noção, e dar ali uma realidade, um contexto para aquele ato que eu estou exercendo no momento. Então, se eu estou mais cabisbaixa, com uma postura assim, né, a criança sente e fala: mãe, não fica triste. E se eu falo: não estou triste,
Aí eu acabo, às vezes, gerando uma incoerência, né? Falo, sim, filha, sim. a mamãe tá triste, mas é normal. Tem momentos que a gente tem tristeza, e aí a gente dá um abraço em alguém para poder confortar o coração, a gente pode escrever uma carta, falar até sobre as estratégias que você lida com as emoções, com os seus sentimentos, auxilia, né, nessa responsabilidade, nesse passar o aprendizado para a criança, né? Nesse ensinamento sobre os sentimentos. Mas algo fundamental para a gente também poder passar, e quando os pais têm dificuldade de falar dos seus sentimentos, mas querem abordar um assunto, é a utilização do livro. Né? O Então, o próprio. livro infantil, eu até tenho um projeto que chama Livro Terapia, porque a gente utiliza o livro como um recurso terapêutico, né, para diversos contextos em si. Quando a gente precisa, por exemplo, que a criança, né, que está ali com medo, não consegue dormir sozinha, tem insegurança, ela está com medo. Então, eu trago um livro, primeiro, eu não imito julgamento. Eu não aponto o dedo, você está com medo, não sinta esse medo, né? Ah, então você está com medo? Vamos ver a história do gatinho, né? Que ele também tinha medo. Vamos ver o que ele fez, o que a gente pode aprender com ele. Quando a gente olha para o outro, é muito mais fácil falar de si. E isso tem uma explicação na neurociência também, né? Primeiro, que a gente, como ser humano, nós estamos sempre em alerta. O nosso corpo, ele é mais preparado para ver o que vem de fora do que tem aqui dentro. Então, por exemplo, se uma criança está dormindo e você precisa esquecer o celular no quarto do seu filho, uma dica é: abre a porta, entra devagar, pega, mas não entre rastejando, sabe? Por quê? Porque o cérebro consegue sentir uma ameaça de ataque e a criança acorda. Então, o que vem de fora é muito mais percebido, né, do que vem de dentro. Se De a gente dentro. pergunta agora para uma mãe, né, o que você quer para o seu filho daqui 5 anos? Ela vai pensar um pouquinho, em 30 segundos ou menos, ela tem a resposta. Se a gente falar o que você quer para você daqui 5 anos, em 3 minutos ou mais, ela tem a resposta. É mais Leva mais difícil. tempo. É mais difícil. E isso também os pais, os professores, os educadores podem observar, porque quando a criança começa a adquirir a linguagem, ela não fala eu, mãe, eu tô com sede, dá água para mim. Ela fala assim, mãe, a Yara tá com sede, dá água para Yara. O Dudu quer isso, dá pro Dudu, o Dudu quer, né? Primeiro eles vão falando frases simples, depois entra uma frase mais completa e depois vem eu como sujeito. Por quê? Porque a percepção é mais fácil do outro, o Dudu quer. Ele sabe que ele está falando dele, mas quando ele fala do outro, ele percebe melhor que faz parte de um amadurecimento cerebral, de um amadurecimento da neurociência. E o livro faz isso. Ele fala do outro para atingir o eu. Ou eu, Muitas exatamente. vezes, quando eu uso os livros com as crianças no consultório, eu atendo desde os 3 anos, né? Então eu falo que ele fala, eu também tenho medo de chuva. Ah, eu também fico com medo do trovão. Ele consegue, através de uma literatura fora dele, entender os seus próprios sentimentos muito mais do que falar para ele. Então, aqueles livros, por exemplo, de autocuidado, de escovar os dentes, de tomar banho, quer que seu filho tome banho? Não fala vai tomar banho, senão o bichinho vai vir, vai ficar na sua cabeça, vai dar coceirinha. Pode até ter, né? Até que ele entenda. Mas para ser mais fácil ainda, fala de um animalzinho. Ele foi tomar banho, ele ficou com raiva, mas ele tomou banho. Porque é importante, o banho deixa ele limpinho. Eu também tomo, né, mãe? Normalmente eles já se colocam na situação e traz o exemplo para ele. Então é muito especial ter autoras como você, que auxiliam profissionais como eu, Aí, a falar exatamente desse sentir, desse sentimento, a trazer essas possibilidades, né? Eu até tinha feito algumas anotações aqui, né? Porque perceber as emoções, perceber toda essa questão, você traz na raiva, quando você falou, fico vermelho, né? Não, eu falo uma coisa que não percebo que eu falo, e aí gera uma identificação. Eu também fico vermelho,
também fico com raiva dessa maneira, eu também falo coisas sem querer, né? O exemplo do dia a dia dele, ele é muito benéfico para o meu trabalho, porque a criança consegue identificar esses repertórios no livro e trazer o que faz sentido ou não para ele, porque pode ser que ele não tenha medo da chuva, pode ser que ele não tenha medo de ir num parque, numa montanha-russa, que seja divertido. E aí a gente já trabalha a questão da diversidade também, que é algo muito importante, né? O sentir é diferente, é muito único de cada um. Então, o do eu também outro, quero né? te agradecer, porque vai me auxiliar demais aqui no meu dia a dia. Imagina, fico super feliz de saber que a coleção atingiu o seu propósito, né? Que era poder auxiliar assim o máximo as crianças, os pais, os educadores, os profissionais, né, que trabalham aí nesse universo e que precisam falar de uma maneira mais clara e que faça sentido assim para a criança. Então, gratidão, fico feliz pelo fato do livro ter realmente atingido o objetivo. E obrigada também pelas contribuições, viu, Yara? É super bom poder contar, porque muitas vezes quando a gente escreve, claro, a gente faz todo um trabalho de levantamento, de pesquisa, né, para saber como trabalhar esse assunto, mas ter esse bate-papo com você até para entender melhor ainda de como funciona aí o imaginário da criança, com certeza vai aportar muito para mim como escritora e vai ser um bom recurso, o conteúdo que eu vou usar para desenvolver novos trabalhos. E até eu gostaria de aproveitar um pouquinho mais aí dos seus conhecimentos para fazer mais uma perguntinha, tá? Claro. Assim, até no atual momento, a gente está tendo, né, que lidar com a pandemia, com a questão de isolamento, as crianças estão dentro de casa, e isso está contribuindo, né, para o desenvolvimento de uma série de síndromes, de doenças, né, e, por exemplo, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Então, como você acha que os pais poderiam trabalhar essa questão com as crianças, assim, da melhor forma, como lidar com esses sentimentos dentro de casa, com tudo que está acontecendo? É importante a gente pensar que, né, a criança, como qualquer, na verdade, ser humano, a gente é um ser biopsicossocial, né? Então, a gente tem um pouquinho da genética do nosso pai, da genética da nossa mãe, da nossa personalidade, mas também do meio, né? Uma dinâmica que eu gosto muito, que eu gosto até de mostrar isso para os pais, o quanto é importante, o quanto o meio também está interferindo. Para quê? Para que esses pais não fiquem tão culpados, porque hoje o nosso meio está um pouco incerto, está gerando estresse, insegurança, né? A ansiedade de ficar em casa, não poder sair, não sabe o que acontece, medo, enfim. A gente está num momento realmente que não está propício para algo bem assim, tranquilo. A gente está cheio de sentimentos, tudo misturado ao mesmo tempo. Sim, né? Um turbilhão mesmo. Exatamente. Mas é importante eles entenderem que a criança também tem um pouquinho de cada e um pouquinho do dela, né? E um pouquinho no medo. Eu pego massinha, uma de cada cor, e falo um pouquinho da mamãe, do papai, um pouquinho que vem com você e o meio. E a gente mistura, né? Os pais também, a família também, para saber que cada um tem um pouquinho da sua personalidade, e tem crianças que vão amar esse momento de estar em casa, de mais introspecção, né, de estar perto da família. Teve crianças em terapia que não precisou voltar, porque a família começou a olhar para aquela criança de maneira diferente, que até então não conseguia, saía para trabalhar. Eu moro em São Paulo, né? Então a nossa realidade sai para trabalhar às 7 horas da manhã, volta às 7 horas da noite. Não tem aquele período com a criança, e muitas vezes precisava de um olhar para realmente fazer essa conexão com o filho, né? Ao mesmo tempo, algumas famílias que estavam tudo bem começaram a ver as dificuldades dos filhos dentro de casa, numa aula online, não conseguir prestar atenção, né? Uma habilidade que viu que precisava ser olhada e acolhida naquela criança que até então não estava, né? Então, esse olhar, um olhar dos pais com uma escuta ativa, né? Tanto para o filho quanto para ele,
Por quê? Porque ele é exemplo para o seu filho, ele é o precursor de qualquer sentimento que a criança vai ter. A forma como eu lido com os meus sentimentos, como eu gerencio as minhas emoções, impacta diretamente como minha filha, como até meu marido lida com as emoções e os sentimentos dele. A gente sempre é exemplo, né? E a família, ainda mais, além do exemplo, a gente é a união, a gente é o abraço, né? A gente é o aconchego daqueles outros indivíduos naquele ambiente. Então é importante isso, a visão para si, a visão para o ambiente, a visão para a criança e também verificar se esses comportamentos estão disfuncionais, né? Se está causando prejuízo. Por exemplo, uma criança que tinha uma alimentação normal e a alimentação começou a ficar mais excessiva, desenvolveu uma compulsão, em um período curto de tempo ganhou muito peso, começou a roer a unha. A gente vê que são sinais de ansiedade que já estão ficando somáticas, já está aparecendo no corpo. Então, esses pais precisam pedir ajuda para os profissionais, né? A gente tem profissionais que estamos atendendo demais na pandemia, né? Realmente porque a gente tem essa percepção mais aguçada que a família está mais próxima, a gente está se vendo muito mais, né? Então, precisa pedir ajuda. Se há algo disfuncional do dia a dia, você vê que a criança está com mais raiva porque está privada dos amigos, das atividades físicas, né? A criança, ela aprende através da experimentação, das experiências, das vivências, e ela não tem muitas vivências e experiências. O excesso de tela, porque ela tem que ficar na aula 6 horas numa tela, já prejudica também, já deixa, né, a criança muitas vezes mais agressivas, com impaciência, impulsivas, né? A tela, ela causa esse cansaço mental, então traz essa impulsividade. Como a gente falou da raiva, que ele estava cansado com sono e ficou com raiva. O excesso de tela faz o mesmo efeito, deixa a mente cansada e muitas vezes vem uma impulsividade, uma raiva que antes não era ali percebida. Se é algo que a gente está vendo que falta um gerenciamento, com certeza esses pais podem utilizar livros como esses, né? Principalmente a escola. Então, eu acho que não só falar para a família, mas como a gente, né, aproveitando até que estamos aqui no Ciranda na escola, esses profissionais, essas professoras que também estão cheias de sentimentos e emoções, né? Primeiro, porque elas estão entrando num terreno novo, elas entram na casa da criança. Segundo, que ela tinha uma habilidade da sala de aula, onde ela conseguia, além do falar, trabalhar todas as outras 5 sensações do sistema sensorial, que a criança aprende muito mais quando ela trabalha o sistema sensorial. Quando ela pega, quando ela olha, quando ela cheira. E numa aula online, eu estou privada desses estímulos, né? Então, a professora tem que se fantasiar, tem que trazer uma novidade, ela tem que prender a atenção daquelas crianças sem estar perto, sem o contato, sem o toque, e muitas vezes com uma mãe ou um pai ao lado, que pode até estar julgando. Poxa, mas é assim a aula? Não, não é assim a aula. É assim a aula online, mas a aula presencial tem muito mais recursos onde as crianças aprendem de outra forma. Então, esses pais também precisam entender e acolher esses sentimentos que os professores também estão passando nessa época da pandemia, dessa dificuldade, dessa inovação, do novo para todos, para as crianças, mas para esses profissionais também. E por isso que eu interno mais uma vez a importância, né, de trazer temas tão relevantes nos livros, porque quando eu não tenho esse sintoma somático, onde eu preciso de ajuda, eu posso começar, sim, através de literatura, sim, onde eu trabalho até a autorregulação dos pais. Porque o gatinho, quando ele estava com raiva, a mãe já percebia que ele estava com fome e trazia a comidinha, se antecipando de uma reação de raiva. Então, os livros infantis não são somente mensagens para as crianças, né? São mensagens para educadores e para os pais. Com certeza. Eu até, um pouquinho na mensagem que eu deixei até para os familiares, para os educadores, né? Que o propósito do livro realmente era os adultos terem esse olhar dos sentimentos, né? Pelos olhos da criança, isso, e ao mesmo tempo eles considerarem assim, os próprios sentimentos, de como eles lidam com isso, né?
porque é como você apontou, a criança aprende muito pelo exemplo. Geralmente, né, a forma que ela demonstra os sentimentos é um reflexo de como os pais, os adultos demonstram esses sentimentos, né? Então, a finalidade do livro e dessa coleção em particular foi exatamente essa, propiciar um momento de descoberta aí dos sentimentos, tanto para a criança quanto para o adulto também. Uhum. Muito bom. Paloma, queria te agradecer, né? Te agradecer essa tarde gostosa aí, dessa conversa, desse bate-papo. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né, que fez a ambas, né, a Ciranda na Escola, de um momento tão importante, a gente falar tanto de sentimentos, onde a gente realmente está, né, no momento de sentir e acolher, tudo bem, sentir medo, tristeza, né, sentir saudade dos nossos pais, dos nossos avós, enfim. É um momento onde o sentimento ele está acontecendo e a gente tem que acolher e usar e abusar das estratégias que auxiliam esse acolhimento. Sim, eu também aproveito, né, para deixar aqui meu agradecimento, inicialmente à Ciranda na Escola, por esse convite especial, né, e também pela oportunidade de falar com você, né, sobre os sentimentos, sobre como a gente pode falar sobre isso com as crianças e as ferramentas, tudo que a gente pode usar para tornar esse aprendizado, esse sentir mais prazeroso, né, e menos doloroso para a criança. Então, super obrigada, e foi uma conversa muito enriquecedora para mim, viu? Para mim também. Foi um grande prazer te conhecer. Já sou sua fã. O prazer foi meu, imagina. Quando eu encontrar, eu quero a dedicatória, porque tá vazia, hein? Será um prazer. E espero ter mais bate-papos com você sobre sentimentos e outros assuntos. Enfim, tudo que envolva o universo infantil vai ser uma honra muito grande. Para mim também. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.